Olá a todos, estamos de volta para mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Todas as semanas queremos levar até si o que de melhor o mercado editorial católico em Portugal tem publicado, especificamente da Paulus Editora. A partir desta livraria em Fátima, Paulus Livraria em Fátima, que desde já convido a visitar, pois aqui pode encontrar não só o nosso catálogo de livros, mas também livros de outras editoras católicas e não só, juntamente com uma série de artigos religiosos e alfaias litúrgicas, um lugar bem aprazível que o aconselho a visitar. Estamos mesmo por trás do santuário, na rua de São Vicente de Paulo. Neste programa, como de costume, iremos ter um convidado. Connosco estará a Rita Bruno, que nos vem apresentar a edição de julho e de agosto da revista Família Cristã. Não vai querer perder, certamente, esta conversa e que continue connosco, pois ainda tenho mais novidades para lhe apresentar. Olá, bem-vindos. Temos connosco Rita Bruno, jornalista e chefe de redação da revista Família Cristã, que nos vem apresentar a edição da Família Cristã de julho e agosto. É tempo de férias, é tempo de veraneio, mas não por isso queremos deixar de lhe apresentar sugestões para continuar a ter uma boa leitura na sua família, porque a Família Cristã deve fazer parte da sua família e de todos os lares cristãos. Rita, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Obrigada eu. E como capa temos o Avô Cantigas, não é? Sim. Foi uma grande entrevista que fizeram ao Carlos Vidal. Sim, sim. Este mês de julho, portanto a revista é de julho e agosto, este mês de julho celebra-se o Dia Mundial dos Avós. Portanto, e nós achámos que a figura do Avô Cantigas era ilustrativa também para este dia e fomos falar com o Carlos Vidal, que já é dos meus tempos e se calhar até do tempo dos meus pais, uma figura presente, o Avô Cantigas. Ele aborda inclusive esse tema, diz que, e por isso é que está aqui o Avô Cantigas de Pais e Filhos, que nas suas atuações ele já percebe que as crianças que o ouviam hoje em dia são pais e, por sua vez, os próprios filhos ainda o conhecem. E os pais acabam por propô-lo também aos seus filhos. Sim. Nas suas canções. Sim. Então é um avô eterno. É um avô eterno, exatamente, o eterno Avô Cantigas. Ele nesta entrevista faz um bocadinho o balanço, não é? da carreira dele, da personagem que ele criou, portanto, e da qual acaba por não se desligar completamente, não é? E ele contou-nos como é que criou essa personagem? Sim, ele conta como é que criou a personagem e conta também como é que é a relação dele com a própria personagem do Avô Cantigas. Isso é muito interessante. Há vários artistas que nós conhecemos que muitas vezes, pegando-se a um papel, ficam até com algumas mágoas, entre aspas, e querem se libertar um bocadinho desse papel e tudo mais. Ele fala-nos dessa relação que não é essa. Ele veste muito bem o papel do Avô Cantigas e convive muito bem com essa personagem, mas também aborda outros assuntos mais relacionados com o Carlos Vidal em si, outras músicas que ele compõe enquanto Carlos Vidal e não Avô Cantigas. Ele fala também um bocadinho da sua fé, do facto de ser cristão, portanto dá também um bocadinho da sua vida mais pessoal de Carlos Vidal que é e menos não conhecida, só regra Avô geral, Cantigas. não é? Sim, nomeadamente a questão da fé. Sim. E ele continua a dar concertos? Sim. Continua a compor? Continua a compor, vai lançar um trabalho, não como Avô Cantigas, como Carlos Vidal, mas efetivamente o grosso até da sua vivência e da sua experiência profissional ainda é muito o Avô Cantigas. Portanto, ele continua sempre a dar concertos, tem sempre muitos trabalhos como o Avô Cantigas e depois acabou por criar esta relação afetiva e aquilo que eu estava a dizer no início, do facto de ele hoje ver os filhos que são levados pelos pais, que eram as crianças que o ouviam. Portanto, isso é uma coisa que em termos profissionais e pessoais o preenche muito. Esta afetividade e as boas memórias que ele sente que criou nestes pais que hoje levam os filhos aos concertos. E de facto é verdade, temos todos um grande carinho pelo Avô Cantigas, que eu acho que não há geração das últimas gerações que não se recorde do Avô Cantigas. Sim, e a questão do sorriso dele, por exemplo, isto até foi uma coisa que nós discutimos na redação, a escolha da foto para a capa.
tínhamos outras fotos, tínhamos outras imagens, mas em que faltava, por exemplo, este sorriso, que é muito característico, o sorriso do avô Cantigas. Portanto, mesmo na escolha da capa, achámos isto interessante, porque todos nós, lá está, nós jornalistas, hoje em dia adultos, temos esta imagem do avô Cantigas. Portanto, faltava-lhe o sorriso em algumas fotos e nós entendemos que uma foto com um sorriso tinha que ser para simbolizar a imagem do avô de marca Cantigas. do avô Cantigas. Sim. Muito bem, e do tema de capa passamos então agora para os 2 destaques que temos também nesta edição de julho-agosto da Família Cristã. Uma delas tem a ver com o internacional, não é? Que o perigo da tensão entre Israel e o Irão. O que é que está a acontecer? Que escalou com a guerra da Síria, não é? E que recentemente houve... Não foi uma coisa até que curiosamente tivesse sido assim tão noticiada ou tão empolgada, mas recentemente foram detectados mísseis israelitas cujo alvo eram forças iranianas. Portanto, no fundo, o Rolando, que foi quem escreveu o artigo, faz aqui uma análise do que é mais um pedacinho da situação e da história nesta zona do Médio Oriente. Portanto, Israel e o Irão sempre tiveram relações muito tensas, mas que, explica o Rolando, estavam um bocadinho estabilizadas pelo regime de Bashar al-Assad, que, muito embora seja aliado do Irão, garantia esta estabilidade e garantia que Israel e o Irão... Israel ficava confortável com o facto de ele dar algumas garantias de que o Irão ficava no seu canto, por assim dizer. Com o facto da guerra na Síria, ele ter perdido, no fundo, o controle, não é, das coisas, isso causou tensão em Israel e depois não ajudou o facto do presidente Donald Trump ter-se desvinculado do acordo nuclear, portanto, com o Irão. Isso tudo foram situações que criaram uma tensão ainda maior. Na perspectiva do Rolando, isso pode ser um ponto agravante e causador de muita instabilidade. E a tensão entre Israel e o Irão não é uma coisa assim a que não se deva dar atenção, da perspectiva dele. Por isso, consideramos que, tendo em conta os últimos eventos, era bom tentar dar alguma explicação sobre este assunto. Então, a Família vai continuando a acompanhar este xadrez diplomático e político cada vez mais tenso no Médio Oriente. Outra chamada é da sociedade e tem a ver com os desafios da longevidade, não é? Sim. Porque vive-se mais tempo, então acaba por haver também questões sociais, políticas e económicas. Sim, houve um encontro de especialistas internacionais em Lisboa e a Cláudia Sebastião esteve a acompanhar a conferência, realmente sobre estes desafios da longevidade, porque a esperança média de vida aumenta sempre e, se eu não me estou a enganar nos dados exatos, aumenta 2,4 a cada 10 anos, 2,4 anos a cada 10 anos. Portanto, a questão da longevidade, a tendência é efetivamente para que nós tenhamos cada vez mais uma maior esperança de vida. Depois há outros dados. Hoje em dia, por exemplo, e estamos a falar de dados do INE, portanto, Instituto Nacional de Estatística, dados relativos a Portugal, já temos 4.287 pessoas conhecidas com mais de 100 anos. Em Portugal? Sim, portanto, dados do INE, recolhidos do INE. Portanto, a questão da longevidade apresenta-se, é bom, não é? Estamos a ganhar uma longevidade maior, mas depois traz outros problemas, porque nem sempre esta longevidade é acompanhada de saúde, por exemplo. Há dados que indicam que nas pessoas acima dos 65 anos, efetivamente, a questão de saúde não acompanha o aumento da longevidade. Portanto, as dependências e os avanços andam um bocadinho atrás. Portanto, e as respostas que se calhar às vezes se dão acabam por ser não suficientes. Exato, porque depois isto traz um rol de outros problemas, cuidados paliativos, cuidados continuados, hospitais que não estão também preparados para esta questão da longevidade. Portanto, isto tudo traz problemas económicos, problemas sociais, depois interfere no caso
das famílias, não é? Que a questão dos cuidadores, que muito se tem falado, portanto, a necessidade de acesso a cuidados continuados para estas pessoas que vão tendo algumas patologias próprias da idade e que precisam de ser acompanhadas, e que o acesso a esta rede de cuidados continuados ainda é um bocadinho deficiente, muito deficiente. Portanto, isto tudo apresenta questões para os governos, não é? Ao nível de políticas, apresenta questões em termos económicos, obviamente, porque o que não se quer é as sobrecargas, não é? Nos sistemas de saúde, tudo mais. Portanto, traz desafios também ao nível da economia e traz desafios às próprias famílias, não é? Porque têm que ter estrutura e os cuidadores têm que ter, os próprios cuidadores, acompanhamento, não é? Para conseguir garantir esse mesmo acompanhamento nesta longevidade. Portanto, vamos tendo pessoas cada vez mais idosas. Claro. E os problemas principais, também de acordo com os dados que foram apresentados nesta conferência, estão precisamente nas pessoas acima dos 85 anos, não é? Pois. Porque ainda que não é tudo negativo, porque depois também há outros dados que nos indicam aqui que ainda que as pessoas tenham patologias e tenham dependências associadas a essa longevidade, também vão sendo dependências médias, menos graves, que trazem menos impedimentos, menos incapacitação, no fundo. Portanto, não é tudo negativo. Mas esta questão realmente apresenta desafios porque, se eu não estou em erro, até 2030, não quero falhar a data, mas vai duplicar a população acima dos 65 anos. Portanto, é uma questão que não pode ser... É incontornável. Exato. E tem que se começar a pensar nela. Muito bem. É uma realidade. Avançando com outros temas, em família, fala-se das crianças no sofá e como é que os pais podem motivar as crianças para outras atividades. Aliás, é um artigo teu, não é? Sim. Sobretudo neste tempo de férias. Sim. O que é que tu encontraste? Na questão e pensando realmente nas férias, muitos miúdos que querem ver televisão ou querem só ficar nos tablets ou só no telemóvel. E eu sou mãe também, não é? Acarreta às vezes um bocadinho de preocupação. Nós ficamos a olhar para as crianças e a pensar, mas será que esta inércia toda dos miúdos de não se quererem mexer, de não quererem fazer nada, se isso depois se vai repercutir na vida adulta deles, se vão ser pessoas com motivação para agir, para fazer alguma coisa. Eu recolhi também alguns dados relativos aos miúdos, à utilização dos tablets, que é cada vez maior, à falta de tempo para brincar na rua, mas que ainda assim não é uma visão tão negativa como às vezes também temos, porque os miúdos acabam por ter algum tempo na rua. Não é o tempo ideal nem aquilo que se desejaria para uma criança, mas ainda assim, segundo os dados que eu recolhi, todas as crianças, pelo menos durante algum período, mesmo durante a semana, brincam um bocadinho na rua. Provavelmente, certo, no tempo de aulas será também nos recreios, mas no fundo não são só estratégias para os pais tirarem os miúdos do sofá, mas era um bocadinho perceber se isto é efetivamente motivo de preocupação. Eu falei com uma psicóloga, portanto, e o que ela diz é que numa situação normal e no geral, não é, os miúdos são naturalmente curiosos e são naturalmente observadores e a desmotivação, por assim dizer, não é uma característica própria das crianças. Portanto, à partida, isto é possível de ser contornado. Portanto, no fundo, o artigo pretendia fazer essa chamada de atenção que muitos pais têm para ficarem com medo que os filhos não sejam pessoas proativas, mas depois, no fundo, também levá-los a perceber que há coisas simples que podem ajudar os miúdos e que, obviamente, vai-se observando se aquela inércia é mesmo desmotivação, não é? E isso aí depois, obviamente, terá que ter outro tipo de acompanhamento, ou se realmente é uma coisa própria, porque também os miúdos têm que ter tempos mortos para não fazer nada, porque há vários estudos que indicam que isso estimula a própria criatividade deles, mas que
há uma alternativa a ficar no sofá a ver televisão, nem que seja ficar no sofá a vegetar, sem fazer... É bom, sem não fazer nada sim, também é bom e faz falta também às sim, crianças. sim. Portanto, no fundo, foi um bocadinho apontar esta preocupação e ver se é assim uma questão para ficar tão alarmado quanto isso. Olha, e outro artigo teu tem a ver com casas sustentáveis, não é? A necessidade de alterarmos comportamentos e de adotarmos medidas sustentáveis. Sim, sim. O que abordaste neste artigo? Neste artigo não foi abordado tanto a questão daquilo que nós podemos fazer, como utilizar as luzes económicas ou ter redutores do caudal da água, ou isso. Não foi focado tanto esse aspecto, porque isso nós até temos uma rubrica em parceria com a Zero, em que muitas vezes eles dão essas dicas mais práticas, mas foi no fundo ver, mesmo ao nível da construção, o que é possível fazer e o que é que já está a ser feito para a sustentabilidade das casas e que ajuda, obviamente, na melhoria do ambiente. Encontrei uma associação, que é a Associação Passive House, no país. Encontrei que já tem casas sustentáveis, portanto, com materiais de construção que permitem que as casas não dependam tanto de energias como eletricidade ou até os aquecimentos, Já portanto, mesmo com as renováveis. com materiais renováveis. Já há esse conceito, são casas certificadas, portanto, têm que obedecer a determinadas características. Descobri que isso é mais fácil de ser feito numa casa construída de raiz, obviamente, e que o nosso parque imóvel, por assim dizer, tem muitas deficiências a esses níveis e aí é bastante complicado de intervir, mas já é possível e há algumas pistas dadas por esta associação e também pela Associação Zero, que também falei com um dos responsáveis. Portanto, há já a possibilidade de ir fazendo algumas coisas. No fundo, o artigo pretende alertar para a questão da necessidade da sustentabilidade, não é? E também deixar algumas pistas daquilo que pode ser feito. Porque, inclusivamente, outra coisa que eu descobri é que a sustentabilidade das casas, muitas vezes, tem influência na própria saúde das pessoas. Portanto, quando falamos de qualidade do ar, ruído, porque isto tudo tem implicações depois, muitas vezes, ao nível da saúde. Portanto, são aspectos a ter em conta além do ambiente. Melhor é mesmo prevenir, não é utilizando logo esses bons materiais. Bom, e para terminar, a Família Cristã desta edição, Júlia Agosto, tem um suplemento, não é verdade? Que nos quer abrir o apetite. Sim, é um suplemento pensado para a praia, mas no fundo com receitas um bocadinho mais saudáveis. Na praia há sempre aquela questão de levar os lanches, os portugueses passam assim os dias na praia e levam sempre farnel. Então, a Família Cristã diz que é para não levar o garrafão de vinho, nem o cozido à portuguesa, nem a feijoada. Sim, não fala nisso sequer, não. Dá coisas sugestões, mais saudáveis e sim, mais leves. Saudáveis e mais práticas e, no fundo, uma alternativa àquilo que nós levamos quase sempre, que são as sandes e a fruta e pouco mais. Portanto, temos aqui algumas sugestões com receitas, portanto, daquilo que pode ser feito e assim um bocadinho mais saudáveis, para não perder esse aspecto também. Muito obrigado. Obrigada. E boas férias também Obrigada. para ti e para a tua família. E assim convido a não ir de férias sem levar a revista Família Cristã de Júlia Agosto, porque tem interessantíssimos artigos, muitas dicas, como acabámos de escutar, e muitas mais do que aquelas que foram ditas aqui no nosso programa. Portanto, compra a Família Cristã, melhor ainda, assina a revista Família Cristã, pois pode recebê-la na sua casa de uma forma cómoda ao longo de todo o ano. O convite é que continue ainda connosco, pois temos mais novidades e sugestões de leituras para lhe apresentar. Cá estou para lhe apresentar algumas novidades e algumas sugestões de leitura, porque sabemos que muitas das vezes não conhecemos as obras ou até mesmo pelo título, nem sempre conseguimos perceber a riqueza que lá está dentro. Então o objetivo desta parte do nosso programa é precisamente dar-lhe a conhecer não apenas as novidades que a Paulus tem publicado, ou até mesmo outras editoras católicas, mas sugerir-lhe algumas propostas de leitura que possam ser úteis. A primeira proposta de leitura que lhe deixo, esta é uma novidade. Dom António Marto, o Cardeal de Fátima, com prefácio de Dom Manuel Clemente. Esta obra foi feita por 3 jornalistas. Ricardo Perna, jornalista da revista Família Cristã, João Francisco Gomes, jornalista do Observador e Otávio Carmo, jornalista da agência Eclésia. A Paulus Editora quis publicar este livro não apenas como uma homenagem ao novo cardeal da Igreja Católica em Portugal, mas também para dar a conhecer
quem é Dom António Marto, qual a sua visão sobre o mundo, sobre a Igreja, a sua forma de estar e, portanto, em 3 partes. Esta obra começa com uma pequena biografia acerca de Dom António Marto, uma espécie de glossário sobre alguns temas mais importantes na sociedade que Dom António Marto tenha abordado. Numa segunda parte, uma grande entrevista que foi publicada no jornal Observador, a grande entrevista essa que, por ocasião do centenário, quis dar a conhecer não só a pessoa do Bispo de Leiria Fátima, mas também toda a sua visão sobre a Igreja e recordar um pouco também da sua história. E depois, numa terceira parte, ter ainda uma seleção de algumas homilias de Dom António Marto. E a concluir este livro, um pequeno segmento de páginas com algumas fotografias de Dom António Marto. Então, aqui fica a sugestão, se quiser conhecer um pouco melhor o novo cardeal da Igreja Católica em Portugal, Dom António Marto, que lhe chamamos o Cardeal de Fátima, é o título deste livro, pois é um livro que lhe aconselho, lê-se muito bem e, sobretudo, tem a possibilidade de se aproximar de uma figura tão relevante, não só na Igreja em Portugal, mas também na sociedade em Portugal. A segunda obra que vos desejo aconselhar tem o título A Questão de Género, um desafio antropológico, de Aristide Fumagalli. É da Multinova Editora. Esta obra vem precisamente para poder elucidar melhor as pessoas sobre uma das questões fraturantes na nossa sociedade, a questão género. Nós sabemos que Deus criou-nos homem e mulher e, por isso, a masculinidade e a feminilidade têm características próprias e estão efetivamente bem definidas na vida do ser humano e na vida da sociedade enquanto tal. Porém, algumas pessoas, alguns partidos políticos, algumas fações da sociedade põem em questão esta questão género e, portanto, é abordado a questão género porque dizem que o género não tem a ver tanto com o nosso nascimento e a criação natural das coisas, mas o género pode ser, inclusive, modificado, pode ser alterado e pode ter outras interpretações, não simplesmente aquela natural. Então, neste sentido, Aristide Fumagalli é um sacerdote da Diocese de Milão, é também professor e doutor em Teologia Moral, e por isso ajuda-nos a enquadrar esta questão, a questão género, para perceber todo o enquadramento jurídico, político, mas ao mesmo tempo o enquadramento bíblico e social e antropológico desta questão. Ele também nesta obra, a um certo momento, faz a distinção entre a ideologia de género e a perspectiva de género, assinalando os limites da primeira e ao mesmo tempo os valores da segunda. Então, neste sentido e neste contexto, se deseja estar mais informado sobre estas questões que têm a ver com a mudança de sexo, que em algumas sociedades se vão propondo e que têm a ver também com a abordagem da questão de género na vida de cada ser humano e dentro da sociedade, conhecendo as várias perspectivas económica, política, jurídica e até mesmo eclesial, certamente que é uma obra que não vai querer perder. E a terceira sugestão de leitura que lhe quero deixar intitula-se Os Avós Hoje, Prazeres e Armadilhas, de Francine Ferland, também da Multinova Editores. Francine Ferland é uma ergoterapeuta e professora da Universidade de Montreal, autora de vários livros, mas, sobretudo, todos eles ligados ao desenvolvimento da criança. E a Voz Hoje pretende dar a conhecer que estratégias e que abordagens devem ter os avós para ajudarem verdadeiramente os seus netos a crescerem na educação e a crescerem nos valores. Por isso é que o título é Prazeres e Armadilhas, o prazer de ser avô ou de ser avó, mas ao mesmo tempo armadilhas, porque às vezes podem se substituir aos pais e podem até mesmo contrariar alguma educação que os pais possam estar a dar aos seus filhos. Então, um livro fundamental, também hoje, porque os avós são fundamentais e cada vez mais na vida das crianças. Muitas das vezes as crianças passam mais tempo com os avós e às vezes são os próprios avós que se tornam mais ponto de educação e de transmissão de valores, inclusive os valores da fé para as crianças, mais até do que os pais, com uma vida tão ocupada e cada vez mais absorvida pelo ambiente do trabalho e pelo mundo do trabalho. Então aqui fica esta boa leitura, não apenas para os avós, mas também para os pais, tendo por base que os avós hoje começam a ser e continuam a ser um momento importante na vida das crianças. Ficam aqui as várias sugestões de leitura. Espero que alguma delas, ou até mesmo todas, vos tenham agradado.
Queridos amigos, chegou ao fim mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Anjos TV. Chegou ao fim este programa, mas prometemos voltar na próxima semana com mais novidades, com mais autores que nos vêm falar de mais obras e por isso peço que nos acompanhe aqui na Anjos TV, mas também nos visite nas nossas livrarias, Paulos, que estão espalhadas um pouco pelo país, aqui em Fátima, mas também em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, e visite o nosso portal Paulos na internet a qualquer hora, a qualquer momento e em qualquer lugar, porque ali pode encontrar não apenas as nossas novidades, mas também a nossa agenda de eventos, nossa participação em vários eventos e muitas outras sugestões e até mesmo artigos de opinião e vídeos e áudio e fotografias no nosso portal paulos.pt. Desejo a todos uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.